A paz do Senhor, você que está aí nos assistindo hoje, aqui no nosso Vem Pro Cast. Eu, Evangelista Osias. Pastor Carlos Edson. Olha aí que maravilha, e para nós é uma grande satisfação, uma honra tê-lo assistindo, você que está no seu smartphone, você que está aí no seu computador, na sua Smart TV, onde você estiver no nosso Brasilzão, para nós é uma grande satisfação ter você assistindo, participando, e você também não pode deixar de quê? Não pode deixar de se inscrever. Não pode deixar de enviar para o pessoal assistir. Olha, já agradecendo vocês aí pelo vídeo anterior, que rapidamente muita gente vendo. Vou até pedir aqui para o evangelista para não anunciar ainda o convidado. Nós vamos aqui mencionar alguns nomes aqui. Isso. Se bem que quando coloca lá na descrição já sabem quem é. Não, mas a gente tem que sempre fazer aquela... Vamos fazer aí já, né? Nós temos que fazer sempre aquela... Fazer essa parte aí do mistério. Do mistério, para que você possa ir na sua casa e dizer, rapaz... A lenda. Olha, a lenda. Nós estamos aqui hoje com a lenda da Assembleia de Deus de Niterói. Olha, é uma surpresa para você, você vai ver, servo de Deus, gente da melhor qualidade. Mas fala aí. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que segue empenhado com a gente aqui no trabalho do Vem Pro Cast. A gente não pode deixar de... O problema da gente fazer isso aqui é alguém a gente esquece. Aí... Mas olha só, vai perdoando a gente. Fica com raiva de nós. Não. Daqui a pouco a gente lembra o nome, mas tem sempre alguém. Coloquei aqui 30 nomes para falar rápido, bem rápido, né? Porque não pode ficar muito tempo. Mas é o pessoal que segue empenhado com a gente para fazer o Vem Pro Cast, porque não é um trabalho só do evangelista Osias, só meu, né? É muita gente empenhada. Então vamos lá. A missionária Andréa Lanes, que é a minha esposa, está empenhada, tem blusa do Vem Pro Cast divulgando, passeando por aí. A irmã Vânia, esposa aqui do evangelista Osias, tem camisa do Vem Pro Cast andando por aí divulgando. Também a irmã Regina tem a blusa, está aí divulgando, aí fazendo, mandando para todo mundo assistir. A irmã Magali já até posou de modelo aqui, né, para fazer a foto. Nossa modelo com a blusa do Vem Pro Cast. A irmã Ana também. Poxa, nosso agradecimento aí às irmãs que estão aí movidas, empenhadas nesse trabalho. Presbítero José Irineu, o auxiliar de trabalho João Teodósio, pastor Vanderlei Andrade, né, que bem empenhado, comprou a camisa, pediu para eu fazer, ou eu falei para ele, disse que não ia pagar, mas pagou. Pagou. Tá andando com a camisa, show de bola. Deputado Roberto Monteiro, o irmão Lua Lanes, que faz aí a nossa edição, pastor Anderson Eduardo, a irmã Gersonita, que ela abrevia lá nos comentários como NY, né? Ni. Obrigado, querida, por estar conosco. Presbítero José Ricardo, irmãos lá da congregação do Serrão, presbítero Francisco Fernandes, que também é de lá e daqui também, enfim, as esposas, presbítero Luiz Cláudio, sua esposa, o irmão Léo, policial, né, de São Gonçalo, está sempre divulgando o trabalho e assistindo. A irmã Raquel também de São Gonçalo está sempre lá comentando e assistindo também. O irmão André, que é músico, está sempre passando os vídeos. Mas muita gente. Tomara que meu Deus. O irmão Lima, aqui da nossa igreja, 90 anos de idade, também divulgando o trabalho. Rapaz. Irmão Ramon Teodósio. O irmão Bruno Andrade está lá em Maricá, divulgando também. Diácono André, que fez aqui alguns reparos aqui, sempre ajudando também. Coisa boa, os colaboradores. Irmã Larissa, que fez as canecas aqui, né? Lá do trabalho dela, ela faz essas coisas, nós pagamos, mas ela foi lá e fez, né? Verdade. Então, graças a Deus por isso. Diácono Joaquim, aqui da igreja, sempre pronto a ajudar. Verdade. Ligamos para ele um pouco mais cedo, esquecemos de te avisar, não se preocupa, vou estar lá. Irmã Dodora, prestigiando também, evangelista Hermes Manhães, Assembleia de Deus ali do Porto da Madama, com a esposa dele, a irmã Chileia Manhães, o pessoal também divulgando o trabalho. Estou falando gente aberta, vai faltar gente, tá? Pastor Antônio Heraldo, companheiro da Igreja Cristã Renovada, lá em São Gonçalo, lá em Vista Alegre também.
Pastor Henrique, da nossa congregação no Alvorada, divulgando lá em Saquarema o trabalho, junto com os irmãos de Alvorada, todos os irmãos da congregação também de Saquarema, Bicuíba. É isso aí. O evangelista esteve lá, o pessoal está prestigiando, está acompanhando. Irmão Gabriel, ele é motorista de aplicativo lá em Belo Horizonte, divulgando também. É muita gente. Se faltou alguém, perdoa. A gente tentou rapidamente aqui anotar, deve ter faltado alguém, mas o nosso muito obrigado, tá bom? Muito obrigado de coração. Nós estamos seguindo aí e você é culpado por isso. Muito obrigado, evangelista Osias. É verdade. Um abração também pro pessoal lá de Pernambuco. Esse povo bom. Né? Olha, povo bom, tem divulgado o trabalho. Estou levando, eu não sei se as camisas estarão prontas daqui para lá. Eu não sei quando é que você está indo, né? Mas acho que sim. Acho que sim. Vou levar umas canecas dessa também para a gente divulgar, distribuir em algumas lojas aí em Pernambuco. Então, olha, muito obrigado, nosso muito obrigado a você que tem participado, que tem deixado seu comentário, que tem orado por esse trabalho. É um trabalho de evangelização, tem chegado, pessoas têm dito, olha, eu estou sem congregar, e quais são os dias de culto, a gente quer participar também. Então, para a gente é uma grande satisfação, uma honra imensa tê-lo conosco, participando, orando, divulgando, como eu disse no vídeo passado, né? Divulgue até para aquele que é seu inimigo, né? Vai virar seu amigo. Vai virar o teu amigo. Coloca lá, curta, comente, divulgue. Eu sei que é um trabalho para o crescimento da obra de Deus. Eu tenho certeza que você será um grande contribuinte desse trabalho e o Senhor será glorificado na tua vida. Mas agora a coisa fica mais séria. É verdade. Agora a coisa fica mais séria. Olha, nós temos a grande honra, a satisfação de receber aqui. Eu não vou falar o nome, né, no princípio, porque daqui a pouco. Já tem que falar. Já tem que falar. Já tem que falar. Poxa, mas eu não posso dar o currículo. Olha, eu vou dar o currículo aqui. Vamos descobrir rápido, né? Como falamos, a lenda das Assembleias de Deus de Niterói, conhecidíssimo. E para nós, olha, quando falar assim, olha, você vai falar e vai conversar com o pastor, olha, eu já comecei a tremer. Eu digo, rapaz, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade para nós, né? Nós somos servos e temos essa grande responsabilidade, essa imensa honra. Mas olha, ele é casado com a irmã Sara há décadas, tem aí um casamento abençoado. Graças. A irmã Sara vem aqui na nossa igreja, olha, é bênção do Senhor. Foi pastor e vice-presidente aqui da igreja da Adenite, né, da primeira Assembleia de Deus de Niterói, junto com o pastor Adilson Soares. Na época da Adenite contava com uma congregação em Teixeira de Freitas e ele, como pastor, foi dirigir a congregação Teixeira de Freitas e a congregação foi emancipada e virou uma grande igreja, uma igreja que tem espalhado filiais por todo lugar do Brasil e, quiçá, eu não sei se já está além do Brasil, né? Parece que já tem alguns lugares aí que deixa o homem falar. Ele que vai falar. Ó, vou continuar aqui. Ele é, hoje, atualmente, vice-presidente da convenção. Olha que maravilha! Vice-presidente da Convenção da Assembleia de Deus no Brasil, né, que é pastoreado pelo pastor-presidente, nosso pastor Samuel Câmara. Nós, os obreiros, né? Que somos filiados. A CADB. Ele é vice-presidente, mas é presidente da CEMAD, da Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus, na qual todos os pastores aqui, evangelistas, nós também fazemos parte desta convenção. Aí você sabe quem é já? Será que você já sabe? Se você souber quem é, que você não leu lá, não colou lá no nosso no comentário e tal, ele é o pastor Celso Brasil. Olha que honra. Seja bem-vindo, pastor Celso Brasil. Bem-vindo ao nosso Vem Pro Cast. Então, temos essa imensa honra de receber esse homem de Deus. Olha, simplicidade, carinhoso. Olha, pense em um pastor amoroso. E nós temos essa imensa honra, viu, pastor? Brinca também. Ó, e brinca, viu? Brinca também, graças a Deus. Graças a Deus. Não, a gente não aguenta, não.
Pastor Celso, então a gente já fez essa apresentação do senhor, eu sei que existe muito mais, né? O seu currículo é muito mais cheio, a gente deu uma resumida ali, uma suprimida, né? Só um briefzinho. Só um brief, só para começar com você. Mas, Pastor Celso, e aí, como é que o senhor está? Como é que está a família? Como é que está a vida? Conta para nós aí. Então, que alegria voltar aqui na nossa igreja mãe. A igreja de Niterói é mãe da igreja onde eu sou pastor, que é aqui no mesmo bairro, né? Que é a Assembleia de Deus de Niterói, essa cidade de Sorriso, que recebeu aqui em 1926 os missionários Daniel Berg, Clavinha, e plantaram a igreja aqui nessa cidade, que na época era a capital do estado do Rio de Janeiro. Isso. Foi antes da fusão, né? Muito antes. Sim. E lá do outro lado era o estado da Guanabara, Distrito Federal, enfim. E a igreja de São Cristóvão, que é a igreja mãe aqui no Sudeste, aqui do Sul, enviou, portanto, obreiros para aqui. E essa igreja abençoada, que eu tenho a honra de ser membro dela. Que bênção, né? Não. Emancipado com louvor. O pastor Vanderlei, né? A igreja mãe. E filho, filha, preza mãe, preza pai. É verdade. Feminino, né? Se tem um ser masculino, né? Ao lado da igreja, é o pastor, né? Que é o anjo da igreja. Isso. Honra teu pai e tua mãe. E nós estamos aqui com grande alegria. Vocês, né, compõem uma dupla muito animada, muito dinâmica, né? E superestimaram, na verdade, o meu currículo. Eu nem sabia dessa coisa. A gente deu uma, não é? Só uma filtrada pequenininha ali para que o pastor Celso Brasil, ele conversando com a gente, é a história viva das Assembleias de Deus. É verdade. Não é a história, o homem é pura história. Você já viu que ele falou em 1926, não é? Da vinda da igreja, da Assembleia de Deus aqui para o estado da Guanabara, para o Rio de Janeiro, né? E você vê que a história como era, conhece os pastores fundadores, né? Teve a parte aqui da vice-presidência e conhece, ele estava falando com a gente por nome, meu irmão. Mas se ele não conhece, todos têm a obrigação de conhecê-lo. De conhecer. Eu conhecia o pastor Celso Brasil antes de conhecê-lo. A história do tio Mário. Eu não vou nem contar essa história aqui. Conta ou não conta? Conto. Tio Mário, presbítero mais antigo do lado de cá, da região do lado de cá. Quando eu nasci, ele já era presbítero. Olha aí. É mesmo? E quando ele faleceu, quase 100 anos, sim, quase 100 anos. continuava presbítero. Continuava presbítero. O presbítero Mário, ele foi membro na igreja que eu pastoreava. Olha só. Aí alguém fala assim, rapaz, como é que você foi pastor do presbítero Mário? Olha só, essa coisa de pastor. Presbítero Mário ficou viúvo. E ele queria casar de novo. Ele tinha 90 anos. 90 anos? E ele conheceu uma irmã lá da igreja, também viúva, a irmã Edir. Os filhos dela, os netos dela assistem o VentoCast. E ele deu uma passada por lá. Ficou por lá. Casou. Com 90? Casou. Ele pregava lá, você foi pastor do presbítero Mário? Rapaz, presbítero Mário que foi meu pastor, né? Não tinha. Eu, pastor novato, dizer se foi pastor do presbítero Mário, quanta pretensão. Presbítero Mário que foi meu pastor, ele que ensinou para mim muita coisa, ele que brincava, me chamava de apóstolo Paulo, tudo isso era ele. Um abençoado. Nós tivemos a honra de ouvi-lo pregando, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer, eu tinha que sair correndo porque eu chorava, igual a criança. Só que ele só pegava assim, a Bíblia na mão e imagina. Eu quero saudar os irmãos. Rapaz, eu não conseguia não. Mas só para fazer aqui Então eu conheci o pastor Celso Brasil, porque o tio, né, falou, eu sou tio do pastor Celso Brasil, pastor Celso Brasil, e hoje tenho o privilégio de conhecer bem o pastor Celso Brasil. É uma grande honra, né? E pastor, assim, nessa trajetória, né, a questão
A Assembleia de Deus, ela foi a precursora do avivamento, né? Do mover do Espírito Santo, esse mover pentecostal que chegou aqui com os missionários. Algumas igrejas, não, cessou, isso tudo é conversa, não existe mais. Mas nós vivemos esse momento ainda hoje. E para o senhor, nesse momento da história, como é que foi isso tudo? O senhor participou de várias cruzadas, né? Com grandes homens de Deus que participaram, São Cristóvão, que trouxeram essa bagagem de avivamento aqui para o nosso país. E como foi isso tudo? Esse sentimento do pentecostalismo que existe ainda. A gente vê o pastor, né, ali orando. Acabou de acabou ali, quente, aquela oração quente ali, línguas estranhas, e Deus visitando e sentindo a graça de Deus. Como é isso tudo aí para essa nova geração que está chegando, né? Sim, o movimento pentecostal, a Assembleia de Deus, é apaixonante a sua história, né? Porque começa com o movimento lá nos Estados Unidos, né? O movimento da Azusa, Daniel Berg, no navio suecos que vão em busca de trabalho nos Estados Unidos. Isso, 1902, né? Isso, exatamente. 1903. Exatamente. E são despertados, são batizados com o Espírito Santo, se unem. Deus, lá numa reunião de oração, fala que eles dois iram para um lugar chamado Pará, isso. Pará. E onde é esse Pará? No Mapa Mundi. Eles foram para uma biblioteca pública e lá pesquisaram no Brasil, no norte do Brasil. Maravilha. Começaram a orar e planejar, e tinha um navio, né, que estava voltando a funcionar, o Clemente. Eles foram lá e viram a passagem, quanto custaram as duas passagens? $90. Imagina isso. Naquela época era dinheiro. Mas vieram da terceira classe. Terceira classe, aí viajar na terceira, pagando o preço, né? O piso era a serragem. Isso. Que as pessoas ficavam enjoadas, né? Isso. E tal, e para melhorar a questão da higiene era a serragem. Terceira classe é a classe dos ratos, né? Dos ratos. Era lá embaixo, colãozão. E chegaram no Pará, na cidade de Belém. E lá foram acolhidos de uma certa forma, né? Chegaram, não conheciam ninguém, mas nem falavam a língua. nem falavam a língua, e levaram a Igreja Batista e lá arranjaram um lugar no porão da igreja. E eles foram bem recebidos. Isso. Né? E esse fogo não tem como você esconder, né? não tem como esconder. Assim, um incêndio, né? Assim a gente vê, né? Você é um incêndio, tá pegando fogo ali. Tem como esconder o fogo? Não tem como você ficar retido. Não tem como. Controlar o fogo. Controlar o fogo, não tem. Não tem. E aí, várias pessoas começaram a ser batizadas, aquela coisa toda. E chegou um momento que eles não puderam mais ficar lá na Igreja Batista. E foram para a casa da irmã Celina. Celina Albuquerque, que foi a primeira a ser batizada com o Espírito Santo. E aí, irmão? Não teve jeito. Aí alastrou. E é isso, irmão, nos motiva. Eu sou pentecostal de coração, de convicção. Minha história na Igreja do Nascimento, a Ultimário, que você falou, que era tio do meu pai, um servo de Deus. E lá em Visconde de Itaboraí. Isso. O trem, né? Lá no trem, passando o trem lá e tal. E a minha mãe estava grávida de mim e ela teve uma complicação na gravidez, que a apêndice supurou. E 70 anos atrás, né, gente? Hoje é fácil. Hoje abre a barriga da mãe, tira o baby, faz o que tem que fazer, coloca de novo e a gravidez continua. Mas naquele tempo era complicado. Na roça, na Visconde nessa época não tinha energia elétrica, não tinha luz na nossa casa. E o tio Mário, o presbítero, ele dirigia os cultos na casa dos irmãos, porque não tinha templo, o templo surgiu depois, mas o pastor, chamado pastor Raimundo Linhares, que era o pastor em Magé, ia uma vez por mês, passava lá 3, 4 dias com os irmãos, visitando, servia a ceia, arrecadava, né, as ofertas que já tinham sido recolhidas, dízimo, e levava para a sede de Magé.
E nessa situação minha mãe estava no 6º mês de gravidez e o aconselhamento era que fosse feito um aborto para salvar a vida da mãe. Que se deixasse ia perder os dois. Então, era uma coisa natural dessa época. Mas minha mãe disse, não, vamos deixar esperando. E o pastor Raimundo chegou lá em Visconde, meus pais não eram cristãos, evangélicos, e aí o tio Mário levou o pastor lá na casa. Chegou lá e colocou a mão sobre a barriga da minha mãe e disse, olha, vai ser um menino e vai ser pastor. Olha, que maravilha. Jeremias aí. Mais um aborto aqui em podcast que não pôde ser realizado, porque tinha que ser pastor, hein? Mais um. É isso aí. Então, maravilha. A dizer que ia ser um menino, podia ser morto, ser um menino, estava certo. Sim. Mas dizer que seria um pastor, naquela época, meu pai era evangélico, e meu pai nem diácono nunca pôde ser. Porque naquela época, para ser um diácono, tinha que ser batizado com o Espírito Santo. Sim. Meu pai não foi batizado com o Espírito Santo. Diziam que era, que falava língua estranha, mas fazia um teste. Quando tinha a consagração, vamos lá orar. Mas tinha que falar língua estranha, você não falava. Para ver o Pentecoste ali, Bem, eu estou aqui. Né? Glória a Deus. Sou apaixonado pela igreja, né? Minha convicção, meu amor por essa igreja, amo a Assembleia de Deus, né? De coração, e vivo esse mover do Espírito Santo, né? De falar em línguas, os dons espirituais, os sinais e tudo que temos visto. E vamos ver muito mais ainda até o arrebatamento. Então, eu vejo lá na igreja, né, os meninos da rua ali. Nós temos um pastor da Nigéria, o Okia. Chama ele para ver um dia aqui. Sim. Pentecostal, africano, já sabe. Olha, a galera está tudo batizado no Espírito Santo, falando línguas estranhas, dons espirituais, Jesus curando pessoas. Isso não tem como a gente conter esse sentimento de alegria, né, de prazer, de ser assembleano, de ser pentecostal. Então esse é o movimento do Espírito, né? E os jovens, os velhos, as crianças, né, todos, os servos, as servas, os que estão perto, os que estão longe, todos, quando Deus nosso Senhor chama. Isso é muito bom, né? Aí o senhor falou, né? O senhor estava aí falando daquele momento, né? A gente via a dificuldade que era, né? Ou seja, o pastor ia até o local uma vez no mês, né? Toda a dificuldade, mas ele ia cheio de Deus, né? Ele chegava ali, você via que havia aquele mover, o poder, a manifestação. E como era tudo isso, pastor? Assim, a gente tem a curiosidade, porque a energia elétrica não tinha muito ainda, né? Era o candeeiro, lampião, a lamparina. Quando a igreja se reunia naquela época ali, o senhor... Sem microfone, como era tudo isso? O senhor era garoto, né? Era garoto, porque o senhor nasceu e acompanhou. Mas assim, uma pergunta antes disso, né? Quando o senhor... eu sou igual... Investigador. Delegado. Investigador. Mas assim, são curiosidades para quem também está nos ouvindo, né? De repente você vive essa época. Essa época é uma época mais fácil, né? Você sai da sua casa, você pega o Uber, você pega um trem, é tudo mais rápido. Você não pode ir para a igreja, você vai assistir o culto online, né? Aí já tem uma... Mas aquela época ali era tudo muito difícil. Às vezes o irmão ia até de cavalo, né? Distância. A distância. Eu me lembro que fui para a Lagoa dos Gatos, uma parte do interiorzinho. Meu irmão, quando eu vi os irmãos chegando naquele culto, uma cruzada evangelística que teria, né? O interior do Nordeste, eu digo, meu Deus, o pastor, esse aí saiu ontem de casa para chegar hoje. A pé, meu irmão. Entendeu? Aquela dificuldade. E como era essa dificuldade, mas mesmo assim a igreja, o louvor, aquela questão do poder de Deus mesmo, a manifestação, porque é real. Não adianta dizer que esse negócio aí não é real, é invenção da cabeça, é coisa de fanático. Teve gente que tentou provar e hoje é pastor. Teve gente que tentou provar e hoje está aqui, né, pastor? Mas como era isso tudo, pastor, naquela época? Então, a igreja mais perto de Visconde era Pôr das Caixas. Aí lá tinha uma congregação, que
o presbítero Mário dirigia. Em Visconde não tinha, era ponto de pregação, culto das casas. Então a gente ia para Pôr das Casas a pé, pela linha do trem. Meu pai tinha bicicleta, aí tinha uma carrocinha atrás, os pequenos, nós íamos ali. Ele ia pedalando, o tio Mário tinha bicicleta, a primeira esposa do tio Mário, tia Zaida, também tinha uma bicicleta feminina, né? Tinha, enfim, e irmãos iam a cavalo. Teve um tempo também que meu pai tinha uma charrete puxada a cavalo, e a gente ia ali. Ele dava 2, 3 viagens para... E era assim. Hoje tem gente que reclama falando, poxa, eu para isso só de ônibus. A gente saía para fazer evangelismo, né? Evangelização, e mamãe tinha latinha assim, tipo uma merendeira, né? Com uma alcinha. Aí botava arroz, farofa, desfiava frango, e a gente saía de manhã e passava o dia todo evangelizando. E vários trabalhos prosperaram naquela região. Itambi, Pé de Briga, Santa Terezinha, e hoje ainda temos irmãos velhinhos que foram ganhos nessa ocasião. E não tinha um culto que não tinha batismo com o Espírito Santo, que não tinha cura divina, e o remédio, o médico era Jesus. Era Jesus. Que coisa assim. Você vê, esse mover espiritual, né, que veio para o Brasil, que foi trazido por esses missionários suecos, você vê que a expansão do reino, né? Os irmãos desbravaram. Você lê o diário lá de Daniel Berg, do navio, você vai ver o que eles ficavam de entrar por dentro da mata ali, dentro da floresta. Às vezes sabiam o que ia dar. Enfrentava sucuri. Eu li o diário Um era jardineiro, o outro ferreiro, um estudava a língua enquanto ensinava outra noite. É isso aí, rapaz. Não, mas é isso, né? Então você vê assim a questão da expansão, né? O trabalho, tem um hino que diz que há trabalho pronto para ti cristão, né? Quando o crente está envolvido, né? Sim. Meu irmão, o reino cresce. Maravilhoso. É verdade. O reino de Deus, ele cresce. Você está falando negócio de distância. Em uma convenção lá em Manaus, isso não tem muito tempo, uma convenção, um pastor do interior, porque no Amazonas as estradas são líquidas, são rios. Você passa de manhã em frente a uma fazenda, quando chega à tarde, você está passando pelo outro lado da fazenda, porque os rios são sinuosos, né? Então teve irmão que saiu, um pastor, que saiu 10 dias antes de começar a convenção. Quando chegou em Manaus, já tinha terminado a convenção há 5 dias. Mas é normal, viagem de 20 dias. Né? Os irmãos vão para a igreja, eu tenho participado lá no norte, vão para a igreja, para o culto, chegam aquelas canoas, e quando termina o culto, eles ficam lá orando, conversando, esperando clarear o dia para saírem para seguir a viagem de volta para cá. Pastor Celso Brasil se mexe muito, hein? Eu liguei para ele para ver se ele finalmente conseguia vir, né? Que não quer, porque é muito compromisso. Estava numa inauguração de um trabalho no Rio Grande do Sul. Arroio do Sal. Né? Arroio do Sal. Aí. Arroio do Sal. Arroio, né? Arroio do Sal. Sábado agora estamos inaugurando. Aí quando eu liguei para ele já não estava mais lá, não. Estava chegando no Paraná. Já está de volta. Já estava de volta. E no carrinho pequenininho, esse ampzinho. E o senhor vai de carro? Nós fomos de carro. Eu, o pastor Josias, o pastor Cláudio, que é advogado, o pastor Fábio, 4, num carrinho. O quê? Trocando para dormir. Um encosta, troca, e o outro dorme. E assim. Mas isso é para quem já foi para a igreja a cavalo. Isso não é para qualquer um, não. Rapaz, assim, porque é uma movimentação, né? A gente vê, eu estava lá em Bicuíba, no culto, não sei se o senhor lembra, a gente estava no culto de varões. Daqui a pouco eu cheguei lá. Daqui a pouco, quem está chegando? O pastor Celso. Eu já tinha passado lá no culto de Saquarema, com o pastor Messias, uma igreja grande, bonita, em frente o Corpo de Bombeiro. Sim. Passei lá e falei assim, agora
Eu vou lá na Bicuíba. Bicuíba. Aí chegou, quando eu olhei, o Rapaz. pastor. Aí eu falei, eu comentei com o irmão, eu digo, rapaz, não acredito que o pastor Celso Brasil está aqui, rapaz. É muita, tem que chegar toda hora e falar assim, o Senhor lhe dê saúde. É verdade, Não. né? A minha patologia é complicada, né? Vou falar aqui, senão o pessoal vai achar que eu já morri. Mas é isso, mas uma bênção. Está envolvido que dá alegria ao crente é o trabalho. É verdade. Não faz nada, só vai para ali. Então, eu acho que é um crente triste. É verdade. Né? Um crente sem alegria, sem vida, né? Que dá entusiasmo a gente. Tem que estar se movimentando, né? né? O cristão ele não foi chamado para isso. Que é muito triste, é lamentável, né? Hoje, né? O comodismo, né? Não, tá bom demais aqui. É o clubismo, né? O clubismo, né? Clubista. É o clube, não, eu vou lá, assistir o culto, vou cantar e tal, e fica nessa. Aí daqui a pouco começa a aparecer as doenças, os problemas, as dificuldades, a tristeza na alma, porque você não está trabalhando. Então isso aí já é um despertamento para você também. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Tem coisa para fazer, né? Tem muita coisa. Aí você, pastor, que é o evangelista que é do nordestino, aí a gente tem trabalho lá no sertão, né? Aí os irmãos são ganhos para Jesus e aí tem que cantar os hinos, mas não sabe os hinos. Não sabe os Eu hinos. lembrei do tio Mário, que ele ia uma vez em Madureira e o pastor Paulo Macarão pegava o seu violino Para e aprender, né? cantava o hino, Isso. cantava um hino novo. Isso. Mas não tinha gravador, não tinha. Então o pessoal gravava. Gravava e cantava. E aí tio Mário chegava lá e cantava alguns hinos. Ele ensinava a música direitinho. Outros, até hoje, tem a opção de hino. Que mudou. E a música na harpa lá, na parte, uma e eu aprendi de outra forma. Mas aí tá, até, você falou que pode brincar, né? Lá no Nordeste, os irmãos chegam, não sabem a música e tem que continuar a igreja, né? Que a gente vai embora, aí a gente ensina aquela música lá do Luiz Gonzaga, o 243, por exemplo, assim, nós abrimos este culto, já mudou. no nome, ó Jesus Cristo, o pequeno e o adulto, luz divina, vai essa música sai para todo mundo. Vai no ritmo do Gondoleia. Asa Branca. É legal, é muito isso, bom. é verdade. Você tem que ter essas adaptações para que ali o sertanejo, né? Ele vá ali e possa participar do culto, É né? verdade. Tem que ter. A gente foi embora, canta qual? Bota aí a música que você souber. Né? Pega a letra pronta. Pega a letra pronta, já joga a melodia. Exatamente. Muito bom. Muito isso bom. mesmo. Nós abrimos esse culto com a melodia. Mas não perguntou o trabalho onde nós temos, não. Certamente a gente está caminhando meio para o final, né? O tempo. Mas a nossa igreja aqui tem trabalho na Índia. Nós mandamos 2 casais para a Índia. O trabalho se expandiu, cresceu. Eu acho que trouxemos até aqui, no tempo do pastor Gessé Adriano, os missionários aqui. Lá no Nordeste também, a igreja daqui de Niterói mantinha um obreiro lá que nós visitamos, Lima, o sobrenome, no Rio Grande do Norte. É o pastor Isaac, que é o pastor da região, e o pastor Gessé Adriano, saudosa memória, era afeto a esse irmão, tinha afinidade e mantinha. E quando eu fui, o pastor Gessé ia, mas não pôde, e ele pediu que a gente visitasse o trabalho. Temos no Nordeste, temos no Chile, temos na Bolívia, temos no Paraguai, na Argentina, né? Trabalhamos nas aldeias indígenas, e temos na Índia, mais distante, e, enfim, são trabalhos que a gente planta como agência missionária mesmo, para os obreiros prepararem obreiros de lá. Lá na Índia, é um irmão nosso que começou a conversar com uma irmã indiana e se casou. Nós fomos lá e fizemos um casamento e já ficou, não voltou mais. E tem um indiano que se apaixonou por uma irmã da nossa secretaria de missão, a nossa irmã Maria Luísa, veio, ficou noivo, casou e levou, estão lá na fazendo Índia, a obra, fazendo o trabalho. Temos o orfanato, lá tem muitas crianças sem pais, né? Isso. Temos creche,
e temos uma escola de formação de obreiros. Ao invés de mandarmos obreiros daqui para lá para aprender idiomas, as dificuldades, então os obreiros são de lá, são treinados, e depois eu posso mandar para vocês relatório mensal do que a gente recebe com fotos, né, e servirá para Não, vocês. é para a gente. E um dia também vem de lá. Não, né? com certeza. Levar o pastor Vanderlei na Índia. Com Aqui o irmão certeza. Sebastião Neves, não sei se vocês conhecem, é um desembargador, não, como é que é? Um embaixador, foi embaixador de Israel, já foi comigo na Índia. A minha filha, Raquel, foi missionária na Índia. Enfim, então nós primamos muito a obra missionária, porque nós somos frutos da obra missionária, né? O Brasil é um grande celeiro, né? É, O Brasil é um grande celeiro da obra missionária. E Aí eu queria dar esse dado, que acho que é é importante. importante, até porque vieram da Suécia para cá e agora daqui, né? Para onde precisa ir, né? Porque senão não faria muito sentido. Então a gente fica feliz. A obra missionária é para ser feita assim, ao mesmo tempo, né? A gente tem a primeira em Jerusalém, depois Jerusalém, Samaria, Judéia, Aí né? segue. E vai e confia. Você vai espalhando o evangelho. Precisou, né? vai. Não, e é muito bom. Foi até um colega meu que falou: não, rapaz, nós temos missionários na Índia. Eu digo: não, rapaz, na Índia? Ele disse: rapaz, que é o pastor Dias, né, que é um colega meu. Sim. Ele falou: não, temos missionários na Índia e tal, estamos espalhando por aí. Eu digo: isso aí é o ID, né? É o ID, você indo além mar, anunciando, né? Passando a Macedônia, né? E ajudando, e isso aí é muito bom. E vira e né? mexe, nós estamos fazendo expedições missionárias para vários lugares desses. Já fomos várias vezes, né? Bom Um demais. grupo aqui de Niterói, né? Fica aberto para. Não, quem sabe a gente não faz um podcast na Índia. Nós temos que fazer. Quem sabe não vem pro cast e vai lá para. Vai. Pode. Não é? Nós temos uma base missionária na Tríplice Fronteira, ali em Foz do Iguaçu, de onde nós treinamos obreiros para o Paraguai, para a Argentina. Temos a escola bíblica, temos um espaço, né, físico bom, que dá para hospedar em vez de ir para o hotel. Acomoda lá um alojamento de homens, outro de irmãs. Né? Mestre, nós estamos indo Rapaz, no van, estão trabalhando ônibus. muito, né? Estão trabalhando demais, né, rapaz? É por isso que a gente tem para procurar o pastor Celso Brasil. Não tem como, pastor. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Muito Sabe obrigado. como é difícil. Nada. Eu queria, sabe, fazer uma coisa? Vou ver se o evangelista me permite. Eu tenho que fazer essa pergunta sobre São Cristóvão e Madureira. Você me permite? Não, fazer? pergunte. Eu já ia. A minha língua estava coçando, já ia perguntar. Então, pastor. Então, vai perguntar. A minha língua estava coçando para perguntar, mas eu pergunto. Essa pergunta, essa, digamos assim, essa dúvida paira sobre muita gente. E aí, nada melhor, nada mais, nada menos, como você fala, né? Do que a lenda para responder. Então, pastor Celso, a gente sabe que, por exemplo, aqui, a primeira igreja Assembleia de Niterói, vem de São Cristóvão. 1926, né? 26. 24 São Cristóvão e 26 aqui. Isso aí. Isso mesmo. E aí segue a obra. Mas existe um pensamento ou um equívoco, eu não sei, ou é verdade, a pergunta do senhor, de que depois de São Cristóvão veio Madureira, como se fosse assim, fundou São Cristóvão e Madureira, mas não tem nada a ver uma com a outra. Parece que tem tudo a ver uma com a outra, né? Como a gente estudou um pouco sobre isso, mas eu queria ouvir do senhor. São Cristóvão, a primeira do Rio. Niterói, aqui onde nós estamos, a segunda do Rio. Vieram as outras. Veio Madureira com uma força muito grande de evangelização, enfim. Mas essa história, pastor, São Cristóvão, Madureira, Paulo Macalão, conta um resumo para a gente. Então, a igreja começou em São Cristóvão. Pastor Paulo Macalão, filho de general, católico, deserdou ele quando ele aceitou Jesus. Um homem chamado, conheceu, né, que seria a esposa dele depois, Manzélia Brito, né, que ao casar recebeu o sobrenome de Macalão, Zélia Brito e Macalão, casaram, e aquele fogo, aquela chama, né, o impulsionava, e ele, né, e às vezes uma
muito animada, e a vezes até incomoda. Pode provocar até ciúme do pastor, quando os outros, né? Então o pastor Paulo começou a fazer hino, era músico, né? Tocava violino. Isso em São Cristóvão. Em São Cristóvão. Isso em São Cristóvão. São Que Cristóvão. fique claro. Em São Cristóvão. Em São Cristóvão. E aí a evangelização, e ele foi designado para aquela área da linha de trem, né, da Leopoldina, Madureira, e Zona aquela Norte. Bangu, Zona Oeste, né? Zona Norte, Oeste. Oeste, né? Bangu, Campo Grande, e o trabalho cresceu ao ponto de ficar um trabalho assim, independente. Independente. Né? Houve na época, claro, que às vezes tem suscetibilidade, mexe com coisa, mas pastor Paulo Macalão se manteve fiel à igreja, à Assembleia de Deus. Depois ela se tornou autônoma, mas a mesma convenção, esse desvinculamento de convenção já foi na gestão aí última, né, do mais atual. pessoal, mais lá do Bezerra, né? Sim. Entrou com o falecimento do pastor Alcibiades, que era o presidente da convenção, e era pastor em Manaus. E quando ele faleceu, o outro pastor, né, outra família, era vice e assumiu. E não saiu mais, né? 30 anos, hoje continua com a família. E nessa época o pastor Paulo e o pastor Alípio já não eram mais vivos, né? Já tinham passado. Inclusive tem um mistério nisso. O pastor Paulo e o pastor Alípio eram vice-presidente do pastor Paulo. Morreram na mesma semana. E um não sabia que o outro morreu. Que um passou mal, foi para o hospital. O outro não sabia. Não quiseram falar para não preocupar. Pastor Paulo e pastor Alípio internados dois. Aí quando naquela semana seguinte faleceu o pastor Alípio. E aí o Paulinho, filho do pastor Paulo Macalão, né, é o único filho dele, o Paulinho, estava no sepultamento do pastor Alípio. E aí eu estava com meu sogro lá em Sulacap. E aí ele disse, papai não ficou sabendo da internação dele e nem Alípio. Papai estava reclamando Alípio, meu vice, não veio me ver aqui no hospital, eu aqui esses dias. E o pastor Alípio também reclamando. Pastor Paulo, que eu sei que ele... Se encontraram os dois. Se encontraram os E dois. aí ele morreu em um dia. Jesus. A gente estava no sepultamento do pastor Alípio em um dia, o Paulinho contando isso. No outro dia, o sepultamento do pastor Paulo, um soube internação e nem falecimento do outro. Então eram muito unidos. E pastor Moisés, que era o pastor aqui na época, na minha época, que era muito afinado com o pastor Paulo Macalão. Levei ele várias vezes de carro, e aí na cantina de Madureira, a irmã Zélia preparava aquela mesinha de comida, ele sentava ali com o pastor Moisés, pastor Paulo Macalão, pastor Alípio, uma grande amizade. Enfim, tinha um detalhe, né, que pastor, hoje é o contrário, eu acho até, né, Madureira acho que é mais liberal ainda, né, consegue mulheres, ministérios, mais liberal, vanguarda, né, mas na época a Madureira ela era mais conservadora na questão dos costumes, a manga das irmãos aqui, o coquinho, né, o paletó, a gravata do homem, enfim, não podia tomar refrigerante, não sei se vocês sabem. Não podia tomar refrigerante. Coca-Cola, Guaraná, inclusive tinha ido, já que brincar um pouquinho, eu me lembro que cantava na igreja, minha igreja em Campos, cantava esse hino assim, tem muito crente que ainda toma Guaraná, Cristo vem, olha aqui tu vai ficar. Tinha hinos assim. É mesmo? Essa do Guaraná. Essa do Guaraná. Aí o pastor Celso. Mas isso era para preservar até a saúde dos bons que a gente vê hoje, o risco que é o Guaraná. Por exemplo, aqui também, né? Televisão, nem rádio. Nem rádio. Depois liberaram o rádio e foi liberando televisão. Mas Madureira era mais conservadora nessa questão dos costumes. O ponto, pastor Celso, evangelista Osias, é que não existem duas assembleias. Só existe uma. Assembleano é todo mundo. É isso aí. Hoje, lá, Vitória em Cristo, os irmãos, a Assembleia de Deus,
são assembleanos. Isso. E tem uma coisa que nos une, Isso. a harpa cristã. A harpa cristã. é verdade. Então, a assembleana são de Madureira, de São Cristóvão, e outros falam que é da missão, né? Da missão. Isso. Né? Enfim, a Assembleia de Deus é uma coisa só. A minha mãe pergunta até hoje, você é da missão? Aqui é da missão, né? É da Aqui missão, Porque Madureira ganhou lá o bairrismo, né? Tanto é que no mundo todo, Madureira é um bairro dentro do Brasil. Você vai na África, fui em Nigéria, lá está a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Né? É igual o Brasil para Cristo na Argentina. Eu fui lá, Brasil para Cristo. Argentina para Cristo. Né? Mas tem esses folclores mesmo. Fica fixado, né? Fica fixado, né? E hoje a gente vê também assim, o ressurgimento, né, da Assembleia de Deus de São Cristóvão, né? Hoje a Assembleia de Deus de São Cristóvão cedia a parte da convenção, né? É verdade, então. Esse ressurgimento da igreja que estava, né? São Cristóvão sempre foi uma base ali, referência para todos, né? Sim. As escolas bíblicas, de pastores. Tapete, né? Parece que o Tapete surgiu lá, né? Surgiu lá. Isso. A CPAD nasceu em São Cristóvão. Isso, a CPAD. Convenção Nacional nasceu em São Cristóvão, está na história. Isso. Aí você entrar lá no site CADB, aí tem aquelas fotografias de papel bem velho, amarelo. Eu vi a a história fotografia lá, ali. 1946, enfim. Isso. Então, Você foi em São Cristóvão? Olha, eu fui em São Cristóvão uma vez. Não, agora Eu era um garoto, um menino não, ainda foi novo. agora recente. Tomou Foi um café recente? lá, foi. Então, Não me levou? Não. Ah, não. Três, Eu três, ouvi oito, falar Não do vale a pena. Eu deixo Vamos lá. 338, vamos quinta-feira. É. 338 é o número daquela igreja. Aí, com o crescimento, pastor Túlio Barbo, aquele Pastor pastor Túlio Barbo, ali foi pastoreado pelo missionário. Aí o primeiro pastor nacional que assumiu lá foi o pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos. Aí depois veio o pastor Francisco Pereira do Nascimento e depois o pastor Túlio Barros. Ficou o pastor Túlio Barros e aí cresceu o trabalho. Eles compraram um espaço maior, número 200, onde está o filho do pastor Túlio, que é o apóstolo Gessé Maurício. Vocês já viram falar, conhece? Foi para lá. Isso. E esse templo, 338 ficou fechado. Aí foi, assim, por um tempo foi o Instituto Bíblico, EPOI, uma escola famosa, né, de formação teológica. E aí, depois fechou a escola e o 200 entrou na linha dos 12, né? Isso. Aí houve uma cisão, a convenção... Muitos não aceitaram. Aí pastor Timóteo Ramos, o presidente da Confradés, aí foi para um outro endereço, na Luiz de Gonzaga, e a igreja ficou fechada ali e funcionou no número 200, até que estava colocada à venda. Isso, eu li um trecho dessa história aí, colocaram à venda. Eu não gostaria de dizer quem ia comprar, a finalidade que ia ter, entendeu? Uma coisa completamente diferente. Triste, né? Lamentável, né? Isso. Seria um lugar assim, que seria profanado. Triste, com certeza. O templo viraria uma pista de dança, coisas assim. Bem, e aí foi quando Deus enviou seu servo, a CADB. Aí o pastor Jonatas, pastor de Manaus, irmão, a esposa dele é irmã do apóstolo Gessé Maurício. Conversou, se vão vender para outra coisa, vende para a gente. E aí nós nos unimos, o valor era caro, era 12 milhões, desceu para 10, mas nós compramos por 5 milhões. Agora em setembro nós vamos pagar a última parcela. De 84 mil reais que nós pagamos por mês. Coisa maravilhosa. Preservado. Aí a história preservada. Isso voltou a funcionar a igreja. Isso. E lá cada dia chegou eu fui batizado aqui. Aqui eu conheci Jesus. Aqui meu pai casou. Minha mãe. Todo mundo chega lá, é uma maravilha. Lá hoje o pastor é o pastor Jean, já foi o pastor André Câmara, mas está hoje em São José. Então o pastor local é o pastor Jean Max. Eu, o pastor Samuel, somos os conselheiros, né, que somos os responsáveis pelo que passamos para a igreja exercer. Né? A gente planeja e lá o pastor Jean cumpre, e a sede da SEMAD, a nossa
Convenção Estadual, SEMAD, que é a Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus. Isso. O caso nosso aqui é um tracinho RJ, mas já está no Brasil todo, o S, agora é RJ, RS no Rio Grande do Sul, SC em Santa Catarina, MG em Minas Gerais. E vamos espalhando no Brasil vai crescer. E também a sede histórica da CADB, que é a Convenção da Assembleia de Deus do Brasil, que é o primeiro nome da convenção. É o primeiro nome da convenção. É o primeiro nome da convenção. Depois botaram G, até para essa questão de Madureira, né? Para dizer que é geral, está acima de todos. Enfim, mas essa coisa mesmo. Enfim, então ali é o endereço. Eu vou toda quinta-feira e vou outras vezes da semana. Não tem um dia que eu não entre ali, que eu não sinta assim uma presença na atmosfera. E a gente louva a Deus, né, pastor, assim, por essa. A gente agradece a Deus. Aleluia. Porque a gente agradece a Deus porque Deus tocou no coração de um servo dele, né? Ali para que a história não fosse, não descambasse. Isso é muito triste para a gente, né? Quando a gente vê uma igreja histórica, né? A igreja. A primeira daqui a pouco completa 100 anos, né? Ano que vem já é 1924. Dia 21 e 22 de junho de 2024 nós estaremos celebrando o centenário da Assembleia de Deus. Isso não fala melhor que é um evento agora, né? Dia 24 de junho, nós vamos voltar de Belém. No dia 24 nós estaremos lá celebrando os 99 anos. 90, uma grande festa, uma grande festa preparando para o centenário. No campo de São Cristóvão, vamos fazer uma passeata bonita, banda com bandeira, e à noite o pastor Silas Malafaia vai estar pregando, até para provar que a Assembleia de Deus é uma só. Muito bom, muito bom. Maravilha. Deus, maravilha. E nós estaremos lá. Vamos fazer um flashzinho pro Vem pro Cast. Vem pro Cast. Vamos fazer uma festa no cantinho lá, a gente. Isso aí. Olha, vai ser uma coisa linda, vai ser um grande evento. E você já é o nosso convidado para estar conosco participando. Você ainda que não é inscrito, eu quero lembrar você. Estamos indo para o final? Estamos nos aproximando já. No final. E nós queremos que você divulgue aí Pastor Celso Brasil, homem de Deus. Talvez você, se você conhecer o Pastor Celso Brasil, alguma história aí do Pastor Celso Brasil, coloca lá embaixo no comentário, conta pra gente. Conta pra gente, porque o Pastor Celso é o seguinte, a gente tinha que fazer muitas horas de Vem pro Cast. Muitas horas. Ele trouxe uma Bíblia bonita. Isso, ele trouxe a história ali. E o que acontece, queridos? A Bíblia do Centenário. Olha aí, mostra a Bíblia aí, pastor. A Bíblia do Centenário. Olha que coisa, Centenário das Assembleias de Deus. Olha, tem história, tem fotos. Olha, tem as fotos antigas. História, né? Isso é bom demais. O Pastor Celso tem a Bíblia escrita à mão. Não vou nem falar disso. É assim, qual é a situação aqui? A gente está puxando o máximo possível em pouco tempo. Porque, e agora o Pastor Celso voltar? Mas nós não temos fé? Nós temos fé. A gente tem fé porque, pastor, muita nada disso, irmão. Eu estava contando quinta-feira, quando falávamos de coisas de mim lá em São Cristóvão, pastor Samuel, sobre a catedral aqui no Caminho Niemeyer, essas coisas todas. Pastor Celso, aí eu subi e cantei. Mas eu falava, não sei se é hino ou se é música popular. Mas veio na minha cabeça aqui, eu sou apenas um pastor latino-americano, sem dinheiro, sem parede. E é isso aí, vindo do interior. Mas é isso, a história da nossa igreja é muito linda, muito bonita, apaixonante. Quando o rapaz, todo mundo conhecia a história. Sabia que era Daniel Berg, sabia que nasceu em Belém. E o tempo passou. Eu vou apagar ele, vou lá, eu desço lá. Fazendo um corte aqui rapidinho aqui pra gente. Eu vou lá, pode seguir. E aí, os meninos, todos conheciam a história desse brasileiro. E aí chegou o momento que essa história foi sendo esquecida, né? E aí eu prezo muito a igreja mãe, a igreja de Belém do Pará, pastor Samuel, que prima pela história da Assembleia de Deus. Vou mandar para vocês algumas coisas. Manda alguns textos. Agora, que a gente está hoje, falta 21 dias para a grande festa lá. Então amanhã, 20 dias, cada dia uma mensagem. Parece que fizeram lá um concurso para escolher o hino oficial, 30 e poucos hinos.
uma história dos 112 anos. Coisa eu até linda. nessa madrugada eu vou postar. Coisa linda, isso é Eu posto muito toda lindo. na madrugada um texto bíblico. E a convenção vem resgatar, né, a história, né? A questão disso. Olha, irmãos, a autoestima do assembleano, né? Estava lá embaixo, aquela coisa. Né? Aí você vê a nossa história surgindo, onde tudo começou. Olha, você que teve a oportunidade, vá para essa comemoração, essa grande comemoração. E o pastor Celso Brasil, ele tem a responsabilidade, né? Está aí com uma grande responsabilidade. Já está encaminhando para o final? Já estamos no fim. Já estamos no fim, mas deixa eu falar aqui, ó. Então, Construção, não, ainda não, pastor, ainda não. Construção da Catedral das Assembleias de Deus. Como é que está, a que pé está essa construção? Como é que o senhor poderia falar alguma coisinha para nós aí? Então é importante falar um pouquinho antes disso, né? O Niemeyer, esse grande arquiteto, morreu com 104 anos, ele era ateu. E quando o prefeito aqui da cidade, na época, Jorge Roberto Silveira, entregou para ele essa orla, que é a parte mais bela aqui da nossa cidade, né, para dar o título de Caminho Niemeyer, e ele escolheu 12 equipamentos arquitetônicos para funcionar. Museu, aquela terminal lá de Charitas, que é o último, o teatro, a reserva cultural, que é de cinema, enfim. E disse o Niemeyer para o Roberto Silveira: olha, o Brasil é um país cristão. Eu sou ateu, mas o Brasil é um país cristão. E nós temos que colocar 2 templos, 2 santuários. São 2 segmentos, o catolicismo e o protestantismo. Rapaz. E aí precisa ter 2 templos. E foi aprovado assim. E foi dada a importância da Igreja Batista, pastor Fanini, né? Isso. Para eles o espaço. Pastor Fanini não conseguiu, a história é triste acerca disso, vocês irmãos sabem, sim, sim. Né? Mas ficou 15 anos a concessão. Quando terminou, a Igreja Adventista, que nem nós não consideramos como evangélicos, isso, não sei, tem função de um livro paralelo, né? Isso. Mas ficaram 15 anos, um homem muito rico, o dono da Golden Cross, Dr. Milton, quando não, vou construir, encomendou os projetos, não apenas para Niterói, mas para Brasília e Belém. 3 catedrais desenhadas pelo Niemeyer. E nenhuma foi construída, porque a família interditou ele, queria botar todo o dinheiro da empresa da Golden Cross no negócio, acabou que ela quebrou mesmo, não teve jeito. Mas pelo menos, irmãos, houve um milagre que preservou o lugar. O Tribunal de Justiça queria o espaço para construir, mas não pôde, porque tinha que ser uma igreja protestante. E tinha que ser um desenho de Niemeyer. São as 2 exigências. É aquilo que ele escolheu para ser e tem que ser o desenho dele. Aí tinha da catedral. E aí, isso foi um milagre. Milagre. Então, esse ano nós trabalhamos só na questão protocolar. O terreno agora já está. O terreno, eu vi o vídeo, né? O terreno já está coberto, já está limpo, e agora surgiu uma coisa muito interessante, muito dinheiro para construir, e a gente não surgiu um parceiro que apareceu para fazer a parte, que é explorar a garagem, que eu não sei se vocês viram, que tudo está acontecendo agora, aquilo ali estava cheio de ônibus, isso. Agora o prédio ali esqueci o nome da empresa, né? E vão construir 3.000 apartamentos ali. Aquelas ruas que morriam ali na Rio Branco, a Flórida da Cruz, me parece que é essa, Flórida não sei se é Cruz. Uma é a Marquês de Caxias e a outra esqueci o nome. São 3 ruas que morrem na Rio Branco e agora eles vão atravessar até a frente da catedral. Imagina. 3.000 apartamentos. 3.000. Faz uma média 3 pessoas por apartamento. Quantas pessoas? Então, está procurando um apartamento aqui. Olha, uma olhada na catedral. E aí, sim. E aí um empresário está se prontificando falou que só dá para fazer 2, que tem poucos
os prédios ali todos os apartamentos não vão ter vaga. Entendeu? Entendi. E aí ele está propondo construir as vagas, né? Os 2 pavimentos de estacionamento, né? E a catedral nascendo em cima. Então está estudo. Então a gente está vendo o milagre acontecer. Porque a fundação. Não, você vê, né, que assim, é um projeto, né? Foi estabelecido, pensado pelo Niemeyer, e você vê que Deus vai guiando o negócio. Você não tem recurso, aí Deus diz assim, eu vou providenciar quem tem. Assim, o Roberto Monteiro, né, nosso deputado, sim, nosso irmão, isso. o chefe de gabinete dele é Roberto Salles, que foi deputado no mandato passado e não ganhou. E o Roberto trabalhava com ele. Isso, então hoje ele é o contrário. É. Ele me procurou, pastor, queria saber o que o senhor fez para conseguir isso. Porque eu, como deputado, e o Bispo Macedo, corremos atrás para conseguir isso. Queria fazer a catedral da Universal. Ali. E nós teremos recursos para fazer em 6 meses. Mas não mexemos, tudo não conseguiu. Eu falei, foi um milagre. Um milagre. A forma como aconteceu, o vereador aqui, Fabiano, comigo, conversamos com o Rodrigo, né? Não, vamos ver, tá aí. É para a igreja mesmo. O tribunal está querendo fazer, mas não pode. Tem que fazer muita mudança em lei, vai violar princípios aí e tal, comprometido lá atrás com o arquiteto Niemeyer, tem a família. Vamos ver. E aconteceu. Estamos vendo acontecer. É e você vê, né, a mão de Deus, né, um milagre acontecendo. Daqui a pouco, olha, você estará participando Glória a do Deus. culto de inauguração Da Catedral das Assembleias de Deus em Niterói. E a capacidade? Tem cálculo de quantas pessoas? Olha, a gente não vai fazer muito grande não, para 1.000 pessoas, né, que vai funcionar aberto. E uma coisa muito interessante, irmãos, nós amamos essa igreja aqui, esse local. Mas, por exemplo, um dos pastores que aqui trabalhou reclamava que a igreja era escondida, porque essa igreja aqui teve a possibilidade de usar aquele espaço do Batista, que era o mesmo proprietário. Sim, sim. Só que a igreja era perseguida. O pastor Moisés foi preso aqui 3 vezes, não sei se os irmãos sabem disso. Eu ouvi falar. Foi preso. A igreja incomodava, o padre mandava prender crente, bater, mandava bêbado para atrapalhar o culto, para que houvesse resistência. Passado, passado, né? Mas Deus honrou. E agora Deus está dando para esta cidade, né? Para esta cidade, um espaço no local mais nobre de Niterói. Não tem nada mais visível que quem passa na ponte, quem chega de avião, quem passa de barca, quem chega de navio. Olha, o terminal está ali. Agora é turístico agora. É turístico, né? Vai conhecer a notoriedade, a igreja. Eu creio que é Deus honrando. É Deus honrando. Olhando por esse aspecto. E sempre a história, né? Sempre a história. Honrando a história. Honrando a história. A história, isso assim, Glória a Deus. É bênção. Então você que está aí, coloca aí, agora embaixo, eu vou na inauguração, né? E agora eu vou dar uma de Evangelista Uzias. Além disso, aperta o joinha aí que ele falou. Que custa? Que custa você apertar o joinha aí, rapaz? Não custa nada, meu irmão, é de graça. É só tu clicar lá e apertar e dar o seu like. Mas assim, nós já estamos caminhando aqui. A conversa está muito boa. Nós vamos até avançar um pouquinho. A nossa meta é fazer no máximo em 1 hora. Mas acho que nós já estamos passando. E não cabe nem corte. Não cabe. Cortar o que Porque, olha, não tem como, rapaz. Tá com esse homem de Deus aqui, conversando com a gente, né? Isso. Olha ali, apresentando. Vem pro cast. Apresentando aí o caneco aqui do Vem pro Cast, a nossa. E é uma satisfação muito grande, viu, pastor Celso Brasil? A gente agradece ao senhor, a gente sabe que o seu compromisso é com a obra de Deus, como falou aqui o pastor Carlos Edson, é um pastor que não para. Né? A gente está vendo o senhor sempre em atividade, andando, está ali. E isso aí é um exemplo para essa nova geração, viu? Para mim é um grande exemplo. Não, você falou nova. Peraí, eu não sou. Falou nova geração. Já tô velha guarda, já tô de cabelo branco, barba branca. Mas
assim, o senhor é um grande exemplo, né, para essa geração, né, que possamos dar essa continuidade, né? Um desbravador, Índia, você vê, preparando novos missionários, novos servos de Deus para enviar para o campo missionário. E Deus eu imagino Deus, né? O coração. Se a gente aqui na Terra se alegra, né? Imagina Deus é fantástico. Mas assim, muito obrigado pela sua presença, pastor, por estar conosco, viu? Participando, fazendo o coraçãozinho. I love you. E o pastor Celso abraça, beija, né? E aquela coisa... Você fala com ele pelo zap, ele manda coração. Eu aprendi com ele, peguei o coração, aí copiei e mandei. Realmente é muito agradável a sua presença, pastor, em todos os momentos. A gente agradece, fica realmente feliz. Faltava a sua presença aqui no Vem Pro Cast, para a gente falar de tudo que a gente falou. Tem muita coisa que a gente ainda gostaria de falar mais, mas a gente tem que encerrar, porque senão fica muito grande. Pastor, igual o senhor faz. Aqui. I love you. Obrigado mesmo. Obrigado. E você aí, divulga esse vídeo. Manda esse vídeo embora, não é assim? O pastor quer falar alguma coisa? Não, né? Mais aí. Mas Deus abençoe você, a sua família. Muito obrigado e vem pro cast. Vida longa pro senhor, vida para a irmã Sara, em nome do Senhor Jesus e para toda a igreja. Tá bom, pastor? Obrigado, querido. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.